Fala galera! Hoje a gente vai ver frame versus group, a diferença entre frame, group, quando utilizar frame, quando utilizar group, beleza? Vamos usar frame, group, obviamente, vamos falar de clip content, auto layout, prototype e overflow scrolling, que é uma ferramenta de protótipo. Basicamente, galera, a grande diferença entre frame e group é que frame ele funciona como uma moldura e group ele funciona como uma caixa, uma sacola, onde você joga os elementos dentro. O que eu quero dizer com isso? Frame, funcionando como moldura, os elementos que estão dentro do frame são independentes. Vocês podem ver aqui, ó, frame tem dois tipos. Você pode deixar um com o clip content ativado ou sem. Se ele tiver sem o clip content, a moldura do frame não impede de você enxergar os elementos que estão lá dentro. Se tiver ativado, você delimita a área visível, né, do frame, ou seja, uma moldura mesmo, onde você vai enxergar só essa parte visível. Sendo os elementos dele, do frame, independentes do que está lá dentro. O group, vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, a área desse grupo, ele é exatamente os elementos que estão lá dentro. Ou seja, você pegar vários elementos e transformar em um só. Os elementos que estão lá dentro não são independentes. Ou seja, qualquer alteração que você fizer no grupo vai alterar os elementos lá dentro. Vamos ver aqui, ó, ao vivo, diretamente, o que eu estou falando. Eu tenho esses três elementos aqui. Se vocês olharem nas minhas camadas aqui, né, o retângulo, o triângulo, o círculo, eles estão dentro de um grupo. Certo? Por que eu digo que eles não são independentes? É como se o grupo fosse um único objeto. Porque quando você altera ele, ó, altera o tamanho, alterou o tamanho dos elementos lá dentro, certo? Se eu alterar a cor do grupo, vai alterar a cor dos elementos lá dentro. Alterando a linha de contorno, ó, alterou os elementos lá dentro. Isso serve também se eu quiser fazer, né, sombras, os efeitos aqui clássicos do Figma. Então, essa é uma grande vantagem de se usar grupo, porque o que você determina no grupo vai ser transferido para os elementos. Já no frame, vamos transformar esse grupo aqui em frame. Ó, agora ele virou um frame, você pode ver aqui, ó, o símbolozinho do jogo da velha. Para quem não sabe o que é jogo da velha, eu vou chamar de hashtag, que acho que é o público mais jovem, talvez nem saiba o que é um jogo da velha. Mas vamos lá. Já o frame aqui, a gente está vendo, ele tem possibilidades a mais. Uma delas é a independência dos elementos. Você pode alterar o tamanho do frame e a largura sem ter impacto nos elementos, vocês estão vendo aqui. Como vocês podem ver, essa parte aqui ó, do Clip Content, ela está ativada, então o que vai ser visível nesse frame é só a área que eu delimitar para o frame. O que tiver fora da borda do frame está sendo escondida. Se eu desmarco essa opção, aparece. Vocês estão vendo que apareceu os elementos, mas o frame continua do mesmo tamanho. Você pode ver aqui, ó, tá com 73 pixels, eu posso alterar aqui, ó, 56, tá vendo? O tamanho do frame fica sendo esse, independente dos elementos que estão dentro dele. Como, por exemplo, se eu criar um outro retângulo aqui e for ver a distância dele em relação ao frame, olha só a linha vermelha que aparece ali, ó, o frame tá naquele tamanho e a distância tá de 152 pixels, apesar da distância dele para o quadrado ser 44, para o frame 152. Certo? Beleza, isso é uma característica do frame. Outra característica do frame é que você pode aplicar auto layout. Auto layout, para quem não conhece, tem vídeo no canal, pode clicar aí no card que você vai ver detalhado tudo sobre auto layout. Bom, aqui eu acionei meu auto layout, tem as opções, né, onde eu posso usar, mas tem uma diferença. Quando você ativa Auto Layout, ele vai te alterar aqui, ó. Ele até deixou cinza a opção de largura e altura, porque ele pegou dois elementos que estão aqui dentro. Você até pode alterar, ó, e ele vai habilitar de novo. Tá vendo? Ó, alterei aqui, ele habilitou de novo.
Mas assim que você cria o auto layout, ele vai pegar o tamanho dos elementos e vai botar isso como opção do frame, por padrão, certo? Ok, então frames a gente pode aplicar auto layout, e isso só acontece em frames. Outra vantagem de frame, você pode criar grids. As famosas grids. Tem aquelas grids de 12 colunas, né, do Bootstrap. Você só pode criar grids, elementos de frame. Tá vendo aqui, ó? Criei uma grid aqui, ó, pro meu frame. E continuando sobre a independência que eu disse dos elementos, aqui se a gente adicionar uma cor para esse frame, essa cor não vai ser nos elementos, ela vai ser aplicada como fundo do frame, tá vendo? Mesma coisa se eu inserir aqui uma borda ou uma linha de contorno, tá vendo só? Ele é aplicada a largura e a altura do frame, ou seja, o frame e os elementos que estão ali dentro são independentes, e isso te traz muitas possibilidades para trabalhar com frame, como por exemplo em um protótipo, se você quiser fazer um carrossel. Vamos ver aqui, ó, esse exemplo. Eu botei aqui abaixo, a gente tem um esqueleto de um site. Imagina que você tem diversos cards e você quer uma rolagem horizontal para esses elementos. Você vai ver que nós temos aqui 8 cards. Elas ultrapassam o site. Vocês estão vendo aqui, ó, o site. Se eu ativar o Clip Content, vai sumir, certo? É só para a gente ver quantos cards tinham ali, mas a visualização então vai ser essa. Eu tenho um frame onde os meus cards estão aqui dentro, ó, frame 2, você pode ver os retângulos estão aqui dentro desse frame. Eu botei a largura do meu frame exatamente alinhada à minha grid desse site aqui de exemplo, entendeu? Por quê? Porque quando eu rolar aqui, ó, o último elemento vai parar alinhadinho na grid, certo? Então, o que eu fiz no frame para ativar essa rolagem horizontal? Você vem aqui, ó, no protótipo, Overflow Scrolling, e você escolhe aqui, ó, você pode botar sem rolagem, ou rolagem horizontal, vertical, ou os dois. No caso, eu quero só a horizontal. Vamos ver funcionando aqui, ó. Aqui está o meu exemplo, e se eu fizer a rolagem, tá vendo que ele faz direitinho e ó, ele volta para a área que eu delimitei o meu frame. Então ele fica certinho funcionando dentro da grid, e você pode mandar um exemplo de carrossel interativo para o seu cliente. Viu? Uma das grandes vantagens de se trabalhar com frames. Bom, essa era a grande diferença. Lembrando, recapitulando, frame é moldura, certo? Frame é moldura e os elementos que estão lá dentro são independentes. Grupo é como se fosse uma sacola em que você vai jogando os elementos lá dentro e ele vai tomando a forma desses elementos, ou seja, a largura dele e a altura vão alterar de acordo com a quantidade dos elementos que estão lá dentro. E se você alterar a cor, você criar estilos, esses estilos vão ser aplicados aos elementos que estão lá dentro. Beleza, galera? Então, essa é a grande diferença entre os dois. Espero que tenha ficado claro. Então é isso, galera. Gostando do vídeo, deixa a curtida aí que ajuda bastante. Dá um comentário, dá sugestões que vocês gostariam de assistir, que tipo de tutorial, o que vocês gostariam de aprender do Figma, que eu estou sempre levando em consideração o comentário de vocês para produzir os vídeos do canal. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.